Boa tarde para todos que entraram aí agora. Vamos iniciar então mais um webinário, né, do mês dos territórios de vida. Gostaria de iniciar me apresentando. Eu sou a Lilian Ribeiro, eu faço parte, né, da organização MUPAN e o Atlas International. Sou membro também honorário do consórcio TICA. Todas essas organizações participaram aí da organização dessa série de webinários, né, desse mês dos territórios de vida, junto à RELAC Jovem. Bom, mais uma vez nós estamos aqui nos encontrando para esse quarto e último webinário da série. E para esse dia eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes e também aos painelistas. Hoje nós recebemos nessa mesa a Kátia Favila, da Rede Cerrado, o Everest Cocamo e o Rubens Born. Agradeço imensamente por vocês terem aceitado o nosso convite e é muito bom ter vocês aqui com a gente nessa tarde, tá? Bom, para iniciar eu gostaria de dizer que esse webinar ele será gravado e também ele vai ser disponibilizado, assim como os demais, lá na página do Espaço TICA Brasil, que é uma página da MUPAN. Quem tiver interesse em assistir os demais e também esse pode acessar e divulgar também esse trabalho. Eu gostaria de pedir também encarecidamente que deixem, né, os microfones desligados durante as apresentações desses painelistas e informar que após essas falas a gente vai abrir para as perguntas, tá? E aí todos poderão participar, dando suas sugestões ou fazendo seus questionamentos. Bom, agora eu vou chamar para essa primeira fala da tarde, né, o Everest Cocama, ele que é vice-presidente Orimpocovaja, que é a organização indígena do povo Cocama, lá do Vale do Javari, tá? Everest, você tem 10 minutos, pode iniciar a sua fala. Qualquer coisa eu vou te chamar pelo chat, tá bom? Avisar dos seus minutos. Obrigada, Everest. Certo. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite para a gente poder participar nesta reunião. O meu nome, né, como você disse já, Everest Cocama, represento, né, sou vice-presidente da Orimpocovaja, Vale do Javari. Então, a história, mais ou menos um pouco sobre o povo Cocama, já situado aqui no Vale do Javari, ela vem sendo já há um longo tempo. Temos história aí assim, fazendo um pouco o resumo, né, da nossa história. Segundo a história do Pedro Teixeira, do capitão Pedro Teixeira, quando passou por aqui, né, temos histórias aí junto com nossos parentes de cuna, e isso pode ser, né, mais uma prova onde o povo Cocama já vinha, desde aquela época, já sendo, né, vamos dizer assim, miscigenado, né? Então, pessoal, a atual situação do povo Cocama aqui no Vale do Javari encontra-se num momento muito difícil, por questão territorial e além da pandemia, né, Covid, nas nossas aldeias. Nós, povo Cocama, não temos tido atendimento da CESAI, né, que é a Saúde Especial Indígena. A gente não temos uma assistência bem complexa da parte municipal, e
os parentes nas aldeias, eles têm pegado altamente, né? Têm sido atingidos por essa Covid. Todos têm tido sintomas bem fortes, ficaram encamados por vários dias. Eles têm se tratado somente com as medicinas tradicionais que a gente conhece, né? Que a gente também sabe que a gente aprendeu com os nossos ancestrais. E recentemente, em nossa aldeia de São Pedro, houve a aldeia de São Pedro vem sofrendo ameaças de expulsão das terras onde a gente já habita há mais de 30 anos. Nós somos filhos dessa aldeia. Nossos pais, avós, já moraram lá, faleceram. Então tem uma história, né? Uma história já um pouco longa, né? E até onde eu conheço. Então, recentemente, teve uma família que entrou na aldeia, ameaçou o pessoal de morte, os ameaçou de expulsar da aldeia, né? Efetuou um tiro na frente de uma criança contra o indígena, um aproximado de 1,5 metro, mais ou menos, e fizeram uma picada por trás da aldeia, onde tem plantações, né, dos nossos parentes, tem plantações, tem banana, tem mandioca, tem verduras. O nosso pessoal trabalha muito com agricultura, e eles têm feito essa picada por meio das roças. E hoje eles ficaram já com essa parte aí das roças. Então nós fizemos boletim de ocorrência aqui no município de Atalaia, mas até hoje não foi tomada nenhuma providência em relação a isso, né? Os moradores das aldeias chegaram comigo, perguntaram qual seria a atitude, a providência que a delegacia da Polícia Civil fosse tomar, ou a FUNAI, né? ou a Câmara de Vereadores. Não foi tomada nenhuma providência. A gente não tem apoio dessas autoridades. A gente não teve apoio da FUNAI em relação a isso. E não foi tomada nenhuma providência para que fossem, pelo menos, para passar lá na aldeia, verificar o que realmente está acontecendo. A resposta do delegado foi que ele disse que nós éramos invasores, né? Que nós éramos o grupo de peruanos invasores, que a gente estava entrando e invadindo as terras, e que ele ia ajudar aquela família para que fizessem documentos junto à Federal e ao Exército, viessem e expulsassem todos os moradores da aldeia, né? Então, ele não teve nenhuma resposta positiva em relação a esse conflito que a aldeia está passando neste momento. E a gente, neste momento, né, nesta situação de vulnerabilidade, a gente não teve mais para onde recorrer. A gente não está tendo apoio daqui das autoridades que a gente pensava que poderíamos ter. Para onde que nós iríamos? Ou para onde nós vamos hoje? O que vamos fazer em relação a isso? Recentemente, depois do incidente que aconteceu,
os parentes desceram para cá novamente nos informar do que eles estão rondando nas roças, dando tiros, intimidando, né, os nossos cocamos na aldeia. E eu faço um questionamento, sempre venho fazendo, para quem nós podemos recorrer? Se nós somos originários das terras e hoje não temos nada, hoje nós estamos ameaçados de expulsão, para onde que nós vamos? Para onde nossos filhos vão? Para onde que nós vamos levar as nossas famílias? Se a nossa vida sempre foi nas aldeias, a nossa vida sempre foi nas ocas, a nossa vida sempre foi pescar, caçar, a nossa vida sempre foi plantar. Esse é o jeito, é a nossa tradição, é a nossa vida, é tudo que nós temos. E com esta situação que a gente vem passando agora, e a gente ainda não teve nenhuma autoridade do local que se oposicionasse a essa situação. A gente não teve apoio, não estamos tendo apoio. A questão de hoje, para onde nós vamos e o que nós vamos fazer. Nós temos sim, através do CIMI, temos enviado todas essas demandas do povo cocama, protocolado no Ministério Público Federal, FEI, FUNAI, COIAB, a PIB e outras instituições estaduais e federais. Mas já tivemos resposta em relação a isso. Então, o meu questionamento, a minha grande preocupação hoje como liderança deste povo aqui do Vale do Javari, dos cocamas, né? Porque tem outras etnias por aqui, é diferente da nossa situação, né? Eles têm, são acompanhados pela FUNAI, CESAI, né? E os cocamas não. Temos aproximadamente 700 pessoas, 700 cocamas identificados aqui no Vale do Javari, sendo que muitos ainda não estão no cadastro, né? Motivos de logística, que a gente não tem condições de chegar nas últimas aldeias, em uma aldeia que fica a 8 dias daqui, né, de um motor rabeta, e não temos condições de chegar lá, mas fomos sim solicitados para a gente irmos, mas até hoje não conseguimos. A minha grande preocupação é isso, este povo que vem sendo ameaçado, que vem sendo expulso, que vem sendo perseguido, que não tem direito, né, a uma moradia hoje, não tem direito a uma terra onde ele sempre foi, onde ele sempre morou, onde ele sempre habitava. E eu estou fazendo esse resumo um pouco da história do povo cocama aqui do Vale do Javari. E o meu questionamento, a minha pergunta seria: vocês que são conhecedores dos direitos e até melhores do que nós mesmos, a gente pede orientação, a gente pede apoio, o máximo das autoridades, de pessoas conhecedoras dos nossos direitos, e que alguém venha a nos trazer alguma resposta para este povo que tanto necessita hoje, né? No mais, a minha declaração é só isso.
né? Agradeço aí muito a todos vocês e eu passo a palavra, tá bom? Ok, obrigada, Everest. Bem, esse foi um estudo de caso, né, que o Everest trouxe lá do povo Cocama, para a gente ter uma noção do que eles estão passando lá. E agora eu convido, né, para fazer essa fala, o Rubens Born, ele que é mestre e doutor em saúde pública e ambiental. Ele foi assessor legislativo na Constituinte em 87 e 88. Foi um dos fundadores e coordenou a delegação do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Desenvolvimento e Meio Ambiente nas conferências da ONU Rio 92, Joanesburgo 2002 e a Rio +20. Ele é atuante em negociações internacionais de diversos regimes multilaterais, ambientais e políticas públicas nacionais e locais associadas, como mudanças de clima, biodiversidade, entre outras. Ele participou em nome da Fundação Esquel nas 9 sessões de negociações do Acordo de Escazú e a convite da CEPAL, Comissão Econômica da ONU para a América Latina e Caribe. Ele foi membro da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 brasileira, coordenou o projeto de criação da REBAL, a Rede Brasileira de Agendas 21 Locais, foi fundador e diretor de várias organizações e redes da sociedade civil. Participou também do Fundo Socioambiental Casa, tendo sido integrante de seu conselho até junho de 2020. Organização que tem prestado auxílio financeiro e de fortalecimento de capacidades para associações de povos indígenas e comunidades tradicionais e demais comunidades locais. Bom, o Rubens ele vai tratar um pouco sobre o Acordo de Escazú, tá? E tentar tirar algumas dúvidas aí sobre isso. Rubens, você tem 10 minutos, certo? Pode ficar à vontade. Lilian, boa tarde, muito obrigado. Agradeço também ao Luciano, é um prazer estar aqui com o Everest Cocama e com a Kátia também, que vai falar logo em seguida. É um prazer também saber que tem algumas pessoas que eu não vejo há muito tempo, até antes da pandemia, e estão participando também do encontro. Espero poder reencontrá-los e reencontrá-las em breve, assim que a pandemia for superada. E ouvindo o Everest e trazendo os problemas que ele e a comunidade e as comunidades do Vale do Javari estão enfrentando, é realmente preocupante. Quer dizer, não bastasse a pandemia, nós já teríamos os problemas de falta de ação do Estado brasileiro em garantir direitos aos povos indígenas e outras comunidades locais. E nós temos uma série de digamos, desafios. O Everest está pedindo ajuda, quer dizer, ajuda aí, certamente a PIB, a Associação dos Povos Indígenas, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, está ciente dos problemas que os povos do Javari estão enfrentando. Hoje também foi a segunda sessão de julgamento no STF de uma ação histórica apresentada pela PIB com seu advogado indígena, o Dr. Eloy, e uma ação histórica, porque pela primeira vez, até onde eu saiba, os indígenas podem estar presentes na Suprema Corte do Brasil, defendendo seus interesses por um advogado indígena e por uma questão que é emergencial, o atendimento de necessidades de povos indígenas e também a remoção dos invasores nas suas terras. Então, o que está se discutindo é um direito inalienável e irrenunciável dos povos indígenas. E aí a pergunta que se faz, o que o Acordo de Escazú tem a ver com isso e talvez até antecedendo o que é o Acordo de Escazú. Então, eu sei que talvez aqui no encontro tem pessoas que já sabem o que é, mas inspirado pela necessidade de incluirmos todos nesse diálogo, eu queria tomar liberdade de detalhar algumas coisas para falar sobre o Acordo de Escazú. Eu vou pedir para a Lilian só me avisar quando faltar 1 ou 2 minutos para... Né? Obviamente, essa discussão aqui se faz também tendo como referência alguns conceitos, o próprio conceito de TICA, né, de conservação
inclusiva ou de territórios e áreas conservadas por povos indígenas e comunidades locais, que compreendem tanto o lado da conservação ambiental, como também o lado da garantia de direitos à identidade cultural, de proteção social e de engajamento das populações, lideranças e associações locais na conservação desses territórios. E o Acordo de Escazú, eu vou mostrar que tem muito a ver com isso, tudo a ver com isso. Mas eu queria também colocar duas outras referências conceituais, e eu vou explicar mais para frente porque eu falo isso. São expressões que alguns já conhecem, ou espero que a maioria já conheça, as expressões de sustentabilidade, que é uma forma de caracterizar o que a gente chama de desenvolvimento ou de sociedades sustentáveis, mas uma ideia de respeito, de ética de vida que respeita não só as necessidades atuais, mas o direito das futuras gerações de também terem um ambiente saudável, equilibrado, sem pandemias, com acesso à água de boa qualidade, sem mudança de clima e assim por diante. E o outro conceito é o de governança. Tem vários conceitos, o que significa a palavra governança, mas em linguagem bem simples, governança é o conjunto de condições que permite a cada um de nós e as nossas associações de bairro, associações comunitárias, ter o controle do nosso destino. O nosso destino é marcado por políticas públicas, por ações e omissões de governos, por ações ilícitas de bandos criminosos, do crime organizado que faz grilagem, faz desmatamento, por ações lícitas de empresas privadas, mas que, não obstante serem lícitas, criam impactos ambientais. Imaginem, eventualmente, uma mineração autorizada legalmente, mas isso não deixa de criar riscos e impactos, como nós vimos lá nos dois trágicos episódios em Minas Gerais. Portanto, governança é um conjunto de condições, e entre essas condições, para a gente controlar nosso destino, são 3 direitos procedimentais, eu vou explicar o que é isso: o direito de acesso à informação, o direito de acesso, de participação na tomada de decisões que afetem esse nosso destino ou afetem, por exemplo, o meio ambiente, e o direito à justiça, entendendo o direito à justiça não só a possibilidade de ir ao judiciário, como fez a PIB, representada pelo Eloy, no STF essa semana, nas 2 sessões dessa semana, mas o direito também de prevenir situações de tensão, de conflito, de forma administrativa, junto a órgãos dos municípios, dos estados ou do governo federal. Esses chamados direitos procedimentais não são nada mais, nada menos que instrumentos garantidos também, e, portanto, são direitos fundamentais, garantidos pela Constituição e pela legislação, para a gente defender aquilo que os advogados chamam, eu sou advogado também, além de engenheiro e ambientalista, do direito material, do direito essencial de garantir um meio ambiente equilibrado e saudável para as presentes e futuras gerações. Nós não só garantimos, por exemplo, o direito à dignidade de vida, o direito a um ambiente sadio e equilibrado, se nós tivermos instrumentos para defender esse direito material. Um exemplo de um direito instrumental é o que está previsto na Convenção 169 da Organização Internacional de Trabalho da OIT, que fala da consulta prévia, do consentimento livre e previamente informado dos povos indígenas e outras comunidades tribais abrangidas pela Convenção 169. Ou seja, são instrumentos que nos permitem lutar na defesa dos nossos direitos e assegurar que eles sejam respeitados. E esses direitos, os direitos de acesso à informação, direito de acesso à participação na tomada de decisões públicas que afetem o meio ambiente, e direito à justiça em questões ambientais, foi formulado lá na ECO 92, em 1992, no Rio de Janeiro, na chamada Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é uma declaração com 20 e tantos princípios, e o princípio 10 fala exatamente disso. O princípio 10 fala que a melhor maneira de tratar as questões ambientais, e a gente entende que no Brasil a expressão socioambiental, digamos, substituiu a mera expressão ambiental, e é assegurar no nível apropriado, e o nível apropriado pode ser na comunidade local, no município, no Estado, na União, na ONU, de todos os cidadãos interessados para defender
o meio ambiente e, portanto, a sociedade, os territórios locais, e os estados têm que se cooperar e garantir que as condições de participação, de acesso à justiça, sejam efetivadas. Em função desse princípio 10, lá em 1992, por exemplo, os países europeus estabeleceram uma convenção em 1998, então já há 22 anos, a Convenção de Aarhus. Aarhus é uma cidade lá na Dinamarca. Na ONU tem esse costume de qualquer tratado internacional ou uma declaração, mesmo que não seja de obrigação jurídica, como lá na Rio 92, a gente fala a Declaração do Rio de Janeiro, porque a conferência da ONU foi realizada no Rio de Janeiro. E fala Escazú, porque a sessão final de negociação desse, um acordo da América Latina e Caribe, que é a abrangência do acordo de Escazú, se terminou no bairro de Escazú, na capital da Costa Rica, a cidade de São José, em 2008, ou seja, há 2 anos. O que tem esse acordo de Escazú, e com isso a gente vai entender por que ele é importante para o processo TICA. Devo dizer que eu concordo com o que um palestrante na semana passada, o Dr. Cláudio Maretti, falou, que eu entendo o conceito TICA como também um instrumento estratégico de luta de povos indígenas e comunidades locais para defender seus territórios. Nós sabemos que, no ordenamento jurídico nacional, o estabelecimento de áreas públicas pela União, pelos estados e municípios, digamos, está atribuído de forma distribuída aos 3 entes federativos as diferentes categorias de unidades de conservação. Mas isso não impede que a gente use o conceito TICA para defender territórios eventualmente ainda não demarcados ou não reconhecidos pelo poder público. E aí o Acordo de Escazú será muito importante. Primeiro porque ele tem artigos específicos para cada um desses 3 direitos procedimentais, desses direitos instrumentais. Então, eu vou repassar, o tempo não permite avançar muito, mas eu queria repassar alguns desses dispositivos que têm muito a ver com o Acordo de Escazú. Ele está estruturado, ele tem 20 e poucos artigos. O primeiro artigo fala de um objetivo, que é a garantir a implementação plena na América Latina e no Caribe, que é a região que abrange o Acordo de Escazú, desses 3 direitos de acesso à informação, participação e justiça. No artigo 2, ele tem algumas definições, porque toda lei tem que definir, tem que estabelecer algumas definições para poder melhor aplicar a lei. E são 5 definições que estão, havia uma lista inicial, mas tem 2 delas que se aplicam muito, seja para questões que, como o Everest colocou, e outros povos indígenas estão enfrentando os desafios aí com a pandemia Covid. Tem a definição de informação ambiental, ficou uma formulação que acabou levando em conta a sugestão de grupos da sociedade civil, que a informação ambiental não é só sobre o meio ambiente, é sobre relativo ao meio ambiente, seus elementos, recursos naturais, inclusive as informações sobre riscos ambientais e os possíveis impactos adversos ao meio ambiente e à saúde. Então, entraram várias coisas que não entraram, por exemplo, na Convenção Europeia. Entrou a ideia de risco. E para poder colocar a questão de risco nesse acordo da América Latina e Caribe, a gente teve que usar, infelizmente, o exemplo dos trágicos episódios lá de Minas Gerais, porque o fato de ter um licenciamento e o fato de, eventualmente, ter a empresa ter uma medida mitigadora do impacto não eliminou o risco. O risco existe. E agora nós falamos do risco da pandemia. Então, tudo que envolver risco à saúde e ao meio ambiente é passível de ser exigido como informação ambiental, e nós vamos ver quais são as obrigações que os poderes governamentais têm a ver com isso. E depois, uma outra questão que ficou muito clara para a América Latina e Caribe foi que nós temos pessoas e grupos, portanto, povos indígenas e outras comunidades locais, em situação de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade é entendida como a situação de pessoas ou grupos que têm dificuldades especiais para exercer plenamente os seus direitos a um meio ambiente seguro e, sobretudo, para exercer o direito de acesso à informação, à participação e à justiça. Pulando, como o tempo não permite, para os 3 direitos e o que está previsto nesse acordo.
eu vou destacar assim, na questão de acesso à informação, tem tanto a obrigação do poder público gerar informação e disponibilizar, e tem também a questão de pessoas e grupos da sociedade poderem pleitear informações. E aí tem nos artigos falam, por exemplo, que o poder público vai ter que garantir que pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade, de novo, indígenas, comunidades locais, têm que receber assistência para poder formular os seus pedidos de informação. Porque muitas vezes, talvez não sei se é o caso do Everest, acredito que não, que ela é uma pessoa muito bem preparada, mas outros povos e outras comunidades não vão nem saber onde pedir e como pedir. Então, o poder público tem que ajudar a formulação desses pedidos e capacitar os grupos para poder formular esses pedidos. E também não pode dizer, vai lá para Brasília, não. O poder público tem que estabelecer mecanismos que facilitem esses grupos vulneráveis a pedir assistência e encontrar formas mais rápidas de acessar a informação. Eu queria também destacar... Oi, mais 2 minutos, é isso? Pode, se puder concluir. Eu vou destacar no artigo de acesso à participação, 2 aspectos fundamentais. A participação, quando o poder público vai definir se vai estabelecer um linhão, um projeto de mineração, um licenciamento ambiental, o poder público tem que garantir a participação, tem que garantir que as informações sobre aquela decisão, sobre aquele empreendimento sejam disponíveis, eventualmente num formato, pode ser num vídeo, via rádios comunitárias, ou seja, em formatos de linguagem acessível à comunidade, e tem que garantir que as recomendações e as propostas feitas numa audiência pública, numa consulta pública, por grupos locais, ou por grupos vulneráveis, ou por ONGs, sejam consideradas na tomada de decisão. E se não forem absorvidas, o poder público tem que explicar por que não absorveu aquela recomendação, aquela reivindicação. Então, a obrigação do poder público de prestar contas. No acesso à justiça, eu queria destacar que esse acordo de Escazú também talvez não é tanto o caso depois da situação de hoje no STF, mas é o caso de outros países da região, que o acordo prevê o que se chama, em direito, legitimidade ativa ampla, ou seja, aquilo que agora a PIB conseguiu, pela primeira vez, estar presente no STF em nome próprio, em nome dos indígenas, defender seus direitos. Quando não existe essa legitimidade ativa, você tem que pedir a um terceiro, ao promotor público, para defender o seu direito. Nesse caso, o Acordo de Escazú prevê a legitimidade ativa ampla de todos defenderem. Mas o mais fundamental, eu diria agora, e para isso eu quero ir concluindo, Lília, que o Acordo de Escazú é o primeiro acordo internacional, embora é um acordo só para a região da América Latina e Caribe, que estabelece obrigações do poder público em defender os defensores do meio ambiente, ou os defensores de direitos humanos em assuntos ambientais. O acordo fala que os países têm que garantir um ambiente seguro e propício no qual as pessoas e grupos e as organizações que promovem os direitos humanos em questões ambientais e, portanto, defesa de territórios, possam trabalhar, possam atuar sem ameaças, restrições e insegurança. Então, esse dispositivo é muito importante. Eu devo dizer, e com isso eu vou concluir, Lília, o Acordo de Escazú ainda não está em vigência. Ele, para entrar em vigência internacional, ele precisa de 11 países, da ratificação de 11 países, tem 9. No momento, o próximo país que parece que vai ratificar é a Argentina, o Congresso argentino está discutindo isso. O Brasil assinou o acordo, mas o processo é um longo processo de ratificação, não avançou desde o começo do atual governo, está parado no Ministério de Relações Exteriores, e eu, sendo muito realista, não acredito que na atual gestão será aprovado ou será submetido ao Congresso, mas mesmo que o Brasil não entre e o acordo entre em vigência, ele se torna fonte do direito. E, portanto, advogados, o próprio STF vão poder se inspirar no Acordo de Escazú para tomar decisões. Mais do que isso,
parlamentares vão poder se inspirar no Acordo de Escazú e na proposta de uma formulação, agora está discutindo projeto de lei, licenciamento ambiental e outros, vão poder se inspirar no Acordo de Escazú para trazer as novidades do Acordo de Escazú para a legislação vigente no Brasil. Obrigado, Lília. Eu que agradeço, tá, Rubens, pela fala. E agora eu convido a Kátia Favila. A Kátia, que é antropóloga com mestrado em desenvolvimento sustentável e doutoranda em antropologia na Universidade de Lisboa. Em 1998, ela trabalhou na Fundação Cultural Palmares, indo em 1999 para o Ministério do Meio Ambiente e em 2002 iniciou o trabalho junto aos povos e comunidades tradicionais, especificamente na Amazônia. De 2007 a 2018, ela exerceu a Secretaria Executiva da Comissão Nacional e depois o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais. Desde 2018, está como secretária executiva da Rede Cerrado, onde também realizou consultorias para outras organizações da sociedade civil e organismos internacionais relacionados aos povos e comunidades tradicionais. Kátia, fica à vontade, você tem 10 minutos. Olá, boa tarde para vocês, para mim já é boa noite. Agradecer profundamente, primeiro, à MUPAM pelo convite, ao Luciano, tanto pelo convite quanto pelas conversas, e agradecer esse momento, né, de estar aqui. Difícil pra caramba falar depois do Everest do Rubens, mas vamos lá. Assim, a princípio, o que eu queria falar um pouquinho, acho que nem todo mundo daqui pode conhecer a Rede Cerrado, e já me sinto, assim, bem pouco à vontade, eu já falei até no privado aqui com o Mauro, porque falar da Rede Cerrado com o Maurinho aqui é até brincadeira, mas, enfim, a Rede Cerrado é uma organização, uma ONG, e ela foi criada lá em 1992, durante a Eco 92, justamente de uma articulação de várias organizações que entenderam que era necessário se juntar para que a gente pudesse falar sobre o Cerrado e estar mais ativos. Né? Assim, a Amazônia, se falava muito da Amazônia, mas se falava muito pouco sobre o Cerrado. Em 2007, ela adquiriu uma constituição jurídica, onde hoje nós temos 55 organizações que são filiadas e nós temos mais 300 organizações de base comunitária que fazem parte da rede. Isso significa o quê? Significa que nós temos várias organizações que prestam apoio aos povos e comunidades tradicionais, que é o grande mote do trabalho da rede e os agricultores familiares, e nós também temos algumas organizações que são representativas mesmo desses povos e comunidades tradicionais. Bom, desde 2018, a rede vem fazendo discussões com a MUPAM, que é representante, né, no Brasil para Ticas, e a MUPAM tem participado, né, desse processo. Por fim, a gente conseguiu trazer também a MUPAM. Hoje a MUPAM é uma das organizações que faz parte da Rede Cerrado. E essa discussão a MUPAM trouxe para dentro da rede de como que a gente discute territórios tradicionais num país que ainda reconhece muito pouco os territórios tradicionais e os territórios que reconhece ainda têm vários problemas, como ameaça aos direitos humanos dos povos e comunidades tradicionais que estão nesses territórios. Então, esse era um primeiro ponto importante, né, extremamente importante, quando a gente fala do porquê que a gente está tratando desse assunto na Rede Cerrado, principalmente, por que a gente está tratando desse assunto sobre territórios e sobre Ticas. Bom, o entendimento da Rede Cerrado, lá desde 2018 também a gente já fez 2 oficinas sobre isso, e no ano passado nós fizemos o 9º Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, onde uma das grandes discussões sempre foi o território. E a gente tem uma situação no país já há algum tempo, e ela vem se agravando, né, nos últimos anos, em que os territórios, a gente tem uma legislação que fala sobre terras indígenas, a gente tem uma legislação que fala sobre territórios quilombolas, a gente tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que consegue abrigar uma gama maior, mas nós temos uma enormidade de povos e comunidades tradicionais que eles não estão em lugar nenhum, eles estão num limbo. Então, os seus territórios não conseguem ser reconhecidos. E não são reconhecidos pelo governo e não são reconhecidos também fora daqui. Como a gente vê Ticas? Ticas é uma grande oportunidade de que esses territórios ganhem uma camada a mais de reconhecimento. Então, Ticas é um processo
que está ainda, né, em construção no Brasil. A gente tem aí os Calunga, que são, né, o primeiro aí dando pontapé inicial nesse processo dentro aqui do Brasil. E é um processo extremamente importante porque ele traz um reconhecimento internacional desse território. Então, ele pode não ter um reconhecimento jurídico dentro do Brasil de que esse território existe, mas ele é um reconhecimento internacional de que esse território ele tem uma gestão que está nas mãos dos seus povos e comunidades e de que ele é conservado, de que ele é uma área conservada. Então, ele entra num sistema de unidades de conservação internacional, de um reconhecimento de que aquele território tem uma importância ambiental. E isso, para um país onde a gente tem esse limbo, né, de vários territórios que não estão abrigados em nenhum lugar, é extremamente importante que a gente tenha esse tipo de reconhecimento. Assim. Concomitante, né, à discussão de TICAS, a gente tem outras discussões, né, que têm acontecido. Então, assim, TICAS também, a gente tem outras organizações que também estão fazendo, né, discussão sobre TICAS. A gente tem, por exemplo, o ISPN, que também é da Rede Cerrado, que também começou, né, uma parceria com a MUPAN nessa discussão, né, sobre TICAS. E a gente tem outras coisas acontecendo. Por exemplo, tem o Conselho Nacional, né, de Povos e Comunidades Tradicionais, e território sempre foi uma grande discussão. E dentro do Conselho, eles têm o Ministério Público Federal. Então, se acionou o Ministério Público Federal para a criação de uma plataforma de territórios tradicionais. Essa plataforma, ela está ainda no momento de teste, mas já já ela vai virar pública. E TICAS entra como nessa plataforma? Se eu tenho um território que é reconhecido e ele vai para essa plataforma, diretamente ele se torna um território que o Ministério Público ele pode não estar dando um reconhecimento formal, ele não dá um reconhecimento jurídico desse território, mas ele passa a fazer parte de uma base de dados, que é uma base de dados oficial. Então, isso já é uma coisa extremamente importante. Então, assim, pode não ter um reconhecimento jurídico, mas ele já ganha mais uma camadinha. Então, eu tenho TICAS e eu tenho agora um reconhecimento que é um reconhecimento de um órgão oficial de que esse território é um território tradicional e ele tem lá a sua base de reconhecimento. E aí, assim, isso é extremamente importante porque vai se ganhando com reconhecimento nacional e se ganha também com reconhecimento internacional. A Rafaela, no primeiro webinário, ela falou sobre a invisibilização em que esses povos e comunidades tradicionais são postos. E é bem isso, assim, o Estado coloca numa invisibilidade porque ele não quer mesmo tornar visível. O que o TICAS faz, o que o Acordo de Escazú faz e o que uma plataforma de territórios faz é justamente tirar isso dessa invisibilidade. Então, assim, olha, não, eles não estarão mais invisibilizados. Agora eles estão aparecendo, eles estão aqui. E eles têm o lugar deles nacionalmente e internacionalmente eles estão sendo reconhecidos como povos que conservam os seus territórios. Então, é uma camada muito importante quando se fala de reconhecimento territorial, que você tenha um reconhecimento que seja mais amplo do que simplesmente esse reconhecimento do governo nacional. Não, a gente tem várias camadas de reconhecimento e a gente está sendo observado por essas camadas. E aí, assim, um pouquinho, como é que a gente vê o papel, né? Assim, um pouco do que a gente está aqui diretamente fazendo parte dessa mesa, assim, nessa discussão. A gente acha que outra coisa que é extremamente importante é como que as organizações não governamentais que prestam apoio a representações, a organizações representativas de povos e comunidades tradicionais, elas podem fazer um processo de disseminação do que é TICAS, porque infelizmente ainda é muito pouco conhecido, né? Assim, então, de que maneira que a gente pode fazer com que isso seja cada vez mais conhecido? De que maneira que a gente pode fazer com que o Acordo do Escazú seja também cada vez mais conhecido e, principalmente, como é que a gente pode entender o acordo e entender o acordo sendo algo extremamente importante para os povos e comunidades tradicionais, como mais essa camada, né, de reconhecimento jurídico do Estado brasileiro, de reconhecimento do Estado brasileiro sobre isso e, principalmente, assim, né, nesse momento, como que a gente vai construindo algo para o futuro. Porque nesse momento a gente sabe que, de fato, dificilmente o Brasil vai ratificar esse acordo, como já falou o Rubens. Dificilmente. Mas como que a gente vai construindo um processo que tenha um alicerce forte para que, quando esse acordo for ratificado, a gente já tenha uma sociedade civil muito mais organizada, que a gente já tenha
as organizações de povos e comunidades tradicionais também extremamente mais organizadas e sabendo o que significa TICAS e o que significa esse acordo da Escazú e como que eles podem trabalhar juntos, né? Como é que a gente pode fazer com que isso funcione junto. E aí, assim, eu acho importante também trazer, eu já estou terminando, Lila, eu acho importante justamente trazer para a discussão isso, de como que a sociedade civil consegue, por exemplo, né, vou pegar aqui a fala do Cocama, que ele coloca sobre a questão da ameaça de expulsão do seu território e de como que eles estão sofrendo, né, com esse processo, tanto de não reconhecimento do seu território, como também um processo de ataque ao seu direito à vida, né, porque é isso, se o Estado não te reconhece, não te dá uma assistência médica, eles estão atacando a sua vida. Então, quando a gente fala disso e você junta TICAS e você junta o Acordo de Escazú, que tem um ponto, né, que o Rubens inclusive destacou, que é justamente essa possibilidade de que o Estado é responsável pela defesa da vida dessas lideranças, desses defensores dos territórios, a gente ganha uma camada que a gente nunca teve. A gente realmente nunca teve isso. Então, como que a sociedade civil pode ir construindo isso? Ou seja, a gente tem um território como o Cocama que não está reconhecido. Então, como que a gente pode ir fazendo junto com várias outras organizações, com que esses territórios que estão sofrendo nesse momento, que eles comecem a ter um reconhecimento? Então, como é que a gente leva TICAS para esses territórios e como é que a gente avança com TICAS no Brasil? E como é que a gente vai construindo, junto com isso, um entendimento do que é o Acordo de Escazú e como que ele vai ajudar a que esses territórios e que essas pessoas sejam mantidas. Lila, acabei. Foi no tempinho. Certo, obrigada, Kátia, pela fala. Agradeço a todos os painelistas. Foram falas muito pontuais e também que servem para essa reflexão mesmo de como, né, a gente vai seguir falando sobre TICA e qual o momento para se falar sobre esse acordo de Escazú. Bem, e também o exemplo lá do Everest, que traz muito bem o que se passa no território e como, né, como tantos outros territórios vêm passando. E essa fala em cima de como esse registro ou até mesmo esse acordo ele pode, de alguma maneira, servir como essa camada realmente de auxílio, de ajuda, enfim, essa camada a mais, né, de proteção para esses territórios. Bem, agora a gente vai abrir para os questionamentos. Então, quem tiver perguntas, podem abrir os microfones, pode ser perguntas direcionadas ou para todos, enfim. Quem tiver algo a colocar também, pode ficar à vontade. Lembrando que, se for possível, fazer perguntas objetivas, né? Para que a gente consiga aí otimizar o tempo, tá bom? Alguém? Eu, como sempre, se tiver mais alguém, porque eu já sou de casa, sempre, né, a visita com prioridade. Então, é que eu queria contar também um pouco do histórico da ideia desse webinar, que ele surgiu com umas discussões que o Adriel que estava aqui é um argentino responsável pela comunicação da RELAC Jovem, a rede de jovens líderes em áreas protegidas e conservadas da América Latina e Caribe, sobre como esses dois movimentos, que é TICA e esses que estão lutando aí pela implementação do Acordo de Escazú, podem se juntar, porque, afinal de contas, a gente vê algumas sinergias como o público, né? O público que essas estratégias são pensadas, que são os povos indígenas e comunidades locais. E a fala do Everest, que é um pedido de ajuda, né, pelo que eles estão passando lá no Vale do Javari, ilustra muito bem
como que essas duas ferramentas, essas duas estratégias que têm uma visão, uma amplitude internacional podem apoiar, né, nessas lutas. A gente vê a questão do reconhecimento do território e da violência, como a Kátia bem enfatizou, que o reconhecimento do território é algo que o consórcio TICA pode, o consórcio não, o conceito TICA pode apoiar, e a questão da violência através da defesa de direitos dos ambientalistas, que o Rubens falou muito bem em relação ao Acordo de Escazú. A gente vive na região que mais mata ambientalistas no mundo, né? E a gente vive no país onde compete muito com a Colômbia, mas a gente às vezes ganha, como o que mais mata ambientalistas. E ambientalistas, nesse conceito mais amplo, também os povos indígenas e comunidades tradicionais se incluindo aí como nessa conta. E aí eu queria ouvir mais que interseções vocês enxergam entre essas duas pautas, para a gente ter esse webinar não como um fim, mas como um começo de uma discussão e de um casamento entre TICAs e o Acordo de Escazú, a gente sabendo que o Brasil, talvez a gente não esteja talvez não, a gente não está no melhor momento para a gente falar em Acordo de Escazú, mas a gente poder pensar em América Latina. A gente pensar que a gente quer que a gente chegue aos 11 países para a gente ter a nossa primeira COP do Acordo de Escazú. E aí eu queria ouvir isso mais de vocês. Como vocês enxergam que esses dois movimentos podem conversar mais? É isso. Já é para responder ou esperar mais perguntas e comentários? Não, eu acho que a gente pode ir respondendo, né, para não perder o foco, às vezes, com outra pergunta, e se tiver outra, a gente repassa. Não Pode dá ficar à vontade. se aprofundar e para ser breve a importante questão colocada pelo Luciano. Só comentar que, durante a negociação do Acordo de Escazú, nós éramos, sei lá, entre 20 e 25 ativistas de vários países da América Latina e Caribe acompanhando as rodadas de negociação do Acordo de Escazú. Quando ele ficou pronto, em março de 2018, o pessoal dessas ONGs, organizações da sociedade civil, acho que poucos indígenas, na época, a gente percebeu que precisávamos ampliar e desenvolver campanhas nacionais, e mais do que isso, e isso talvez responda à pergunta do Luciano. Nós precisamos esclarecer os diferentes segmentos da sociedade e de povos indígenas e comunidades locais do que é o Acordo de Escazú, o que são esses direitos procedimentais, direito de acesso à informação, direito à participação, direito à justiça. Imagino que hoje povos indígenas conheçam já algo da OIT 169, então, e levou anos, talvez, para saber o que é consentimento livre, prévio informado, consultas públicas, a obrigação do poder público de realizar consultas públicas quando algum empreendimento ou política, eventualmente ou potencialmente, pode afetar as áreas indígenas. Então, acho que mais importante no momento, dada a conjuntura brasileira, do que fazer lobby, pressão, cobrar do governo, do Rodrigo Maia, do Alcolumbre, que o Congresso vote, eu acho que é importante a gente ganhar na sociedade, mostrar que é para o bem não somente dos povos indígenas e comunidades locais, que eles tenham uma vida digna, saudável, mas isso acaba beneficiando todos os brasileiros e brasileiras, porque, no fundo, se uma pandemia começa a se espalha por aí, não são só as mortes, mas são, digamos, o sofrimento de milhares de famílias e o custo social, o custo tributário. Então, eu sei que eu estou dando uma abordagem um tanto quanto utilitarista, mas eu queria dizer que conscientizar a sociedade sobre a importância dos direitos instrumentais para garantir um meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. É a expressão que é essencial à saúde e à qualidade de vida, que é o que está expresso no artigo 225 da Constituição, é fundamental. Nós precisamos ter narrativas simples, fáceis de serem compreendidas pela população e facilmente, vou chamar assim, para fazer um paralelo com o TICA, territorializadas. A nossa Constituição, os acordos internacionais
usam expressões muito genéricas, palavras genéricas, situações hipotéticas, e as pessoas falam, mas um acordo internacional, o que tem a ver com minha comunidade? Bem, eles trazem deveres ou direitos de alcance universal, ou fundamentais. Mas esses direitos e esses deveres, eles são praticados e são muitas vezes violados na situação concreta, no território. Então, eu acho que nós precisamos conscientizar e fazer esforços de mobilização e capacitação com diferentes associações de povos indígenas e comunidades locais, aprofundar essas oportunidades de reflexão de como esses direitos procedimentais podem nos ajudar a garantir o direito fundamental a uma vida digna, saudável, com meio ambiente equilibrado. Ao fazer isso, obviamente, a gente vai mostrar a importância do Acordo de Escazú e vai fortalecer as nossas reivindicações lá na frente, em 2022, 2023, quando a gente tiver uma situação política diferente no país que permita esperar uma ratificação e um engajamento do Brasil. Então, eu diria que hoje, desculpe o termo em inglês, é fazer o advocacy, fazer a conscientização na sociedade, com as associações. Eu não sei quantas lideranças e pessoas na PIB e em outras associações que estão engajadas no uso, associações e redes. É legal que a Rede Cerrado está também bem engajada com o conceito TICA, mas eu me coloco à disposição, em nome da Fundação Esquel, para a gente fazer muitos seminários e workshops e webinários sobre Escazú e os direitos procedimentais que garantam o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Posso também comentar? Bom, então, assim, eu concordo completamente com o que o Rubens falou. Eu acho que eu já fui, né, do governo, eu fui durante 20 anos, eu fui do governo federal, e a gente tentava fazer de uma forma capenga, às vezes de uma forma legal, esse diálogo, mas eu acho que uma forma que a gente tem hoje, que eu acho que é de fato a única forma efetiva que a gente tem hoje, é por meio da sociedade civil, né? Seja por meio de organizações da sociedade civil, ou seja por meio da academia. Eu acho que a gente precisa também começar a contar muito com as universidades, com centros de pesquisa, né, que estejam com essa mesma vibração da gente, com essa mesma vontade de fazer as coisas. E eu acho extremamente importante que a gente comece a ter uma parceria, assim, a gente está aqui na Rede Cerrado, então é no Cerrado, mas a gente precisa se inspirar, eu acho, e sempre é válido que a gente olhe quem veio antes da gente. Então, a gente tem vários movimentos. Na Amazônia, por exemplo, o CNS, né, vou dar um dos exemplos, que é o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, e eles estão aí nessa caminhada há mais de 30 anos. E nessa caminhada, eles nos mostraram algumas coisas. Dentre elas é que a gente, às vezes, está falando muito para quem já é formado, para quem já é do nosso time, e que a gente precisa começar a falar para quem não é tanto do nosso time. Então, como é que a gente fala para a sociedade brasileira, de uma maneira geral, qual a importância de defender esses territórios? Qual a importância de defender essas pessoas que defendem esses territórios? Então, a gente precisa começar a disseminar o que significa TICAS, e a importância de TICAS e a importância do Acordo de Escazú, não só para dentro das organizações da sociedade civil, que eu acho que a gente tem um grande trabalho com relação a isso, porque são poucas organizações da sociedade civil, mesmo as que trabalham com apoio a povos e comunidades tradicionais, que dominam essas duas possibilidades. Então, eu acho que a gente tem que começar a fazer um trabalho, primeiro para dentro das organizações da sociedade civil, para que a gente cada vez mais tenha conhecimento sobre essas ferramentas que a gente tem disponível, que a gente não sabe nem usar, e depois um trabalho para fora dessas organizações. Então, a gente precisa olhar, de fato, a sociedade civil como toda. Assim, vou dar um exemplo de algo que a Rede Cerrado fez, muito inspirada mesmo no que veio antes do CNS. A gente organizou, em 2018, um seminário no Rio de Janeiro para falar sobre Cerrado. Porque Cerrado é um bioma que todo mundo fala, que bioma feio, né? Aquelas árvores baixinhas, tortas e tal. Então, a gente foi para o Rio de Janeiro para falar sobre o Cerrado, sobre a importância do Cerrado, inclusive no momento em que estava tendo crise de água em São Paulo e tal. Bom, para sua aguinha chegar na sua torneirinha e você tomar seu banhozinho, meu amigo, você depende do Cerrado. Então, as pessoas precisam começar a entender que as coisas estão conectadas, que as coisas não estão separadas. Então, quando a gente fala de um território tradicional, de garantir o território, por exemplo, dos Cocama, a gente está falando de garantir a água que sai da nossa torneira.
A gente está falando em garantir a comida que a gente come, a boa comida, né? Não é a soja. Então, a gente está falando sobre coisas boas e que impactam na vida de todo mundo. Só que a gente se vende muito pouco. Eu acho que a gente precisa começar a se vender melhor. Eu acho que a gente precisa falar para a sociedade de uma forma mais simples, mas que ela consiga entender qual o impacto disso, e que a melhor forma da gente fazer isso é disseminando esses conceitos, disseminando essas ferramentas, e que mais e mais pessoas consigam entender isso, e aí essas pessoas elas vão estar mais próximas da gente. Então, quando chegar no momento aí de uma próxima eleição, que a gente vote um pouco mais certo. Certo, obrigada, Kátia. Alguém mais? Alguém tem alguma pergunta? Tem algo a acrescentar? Não? Ok. Então eu vou passar já para as falas finais, tá? Se ninguém tiver algo a acrescentar. Bom, novamente eu acho que a gente pode passar aí, não sei se os painelistas gostariam de fazer uma fala final. Gostariam de, para a gente já ir passando aí para os minutos finais. O Gleison, seu microfone está aberto, você gostaria de falar algo? Sim. Opa, boa tarde a todos. Boa tarde. Fique à vontade. Meu nome é Gleison Martins, eu sou o presidente do Conselho Indígena Cocama da Amazônia, né? Cheguei um pouco à tarde devido à conectividade daqui de Tefé. Mas eu gostaria apenas de fazer uma pequena observação, né? Creio que o Everest já deve ter contribuído com a fala sobre os cocamas ali em Atalaia do Norte. Nós somos um povo fronteiriço, né? Estamos presentes no Brasil, no Peru e na Colômbia. E as nossas fronteiras vão além dos nossos habitats, né? Somos povos que somos, assim por dizer, nômades. E essa questão de territorialidade, de conversação, de mediação, muitas das vezes com o governo, ou com os munícipes, é algo que tem que ser muito trabalhado, porque nós vemos que até mesmo muito preconceito por parte do próprio município, como eu vim em Atalaia do Norte, mas não é só em Atalaia do Norte que isso ocorre. Quando nós tivemos em Letícia, que nós fomos visitar uma comunidade indígena Cocama, na Colômbia, nós vimos que também havia essa questão de preconceito para com o Cocama, para com o indígena, que a questão no Brasil é que quando o Cocama é tido como peruano, é tido como colombiano, como invasor de terra, é assim que muitas das vezes nos veem. E na Colômbia, eles não têm a sua etnicidade muitas das vezes reconhecida, devido ao fato de não falarem na língua, de não conhecerem muito bem seus costumes. E nós estamos fazendo esse trabalho de resgate cultural através da língua materna, através da nossa cultura, através da nossa tradição, que é passada oralmente de pai para filho, de avós para netos. E essa é a nossa maior batalha que nós temos enfrentados aqui no Brasil, tanto no Peru, até propriamente na Colômbia, que o maior número de falantes é no Peru, e na Colômbia nós não temos absolutamente quase nada de falantes e de material. Só para vocês terem uma ideia, o único livro que fala sobre o Cocama na biblioteca de Letícia, aí existe apenas uma página só que fala que é dedicada ao Cocama. Existe apenas 5 palavras ali, foi o que encontraram através de pesquisas. Então é algo árduo, é um trabalho muito grande de nós, um trabalho, por assim dizer, de formiguinha, um trabalho de passos de jabuti, aquele que anda rápido que só, né, que estamos fazendo para tentar resgatar a nossa própria identidade cultural. Eu creio que a contribuição que eu tenho a fazer aqui, né, a minha fala final é essa, que nós possamos nos dar mão, nos ajudarmos como povos tradicionais, seja o indígena, seja o quilombola, seja o cigano, seja o ribeirinho, que nós possamos dar as mãos, e ainda mais nesse governo que nós estamos passando, que é um governo que tem dizimado muitas das vezes os povos indígenas, não só os indígenas, mas os quilombolas em geral. E o que eu peço é que nós possamos nos unir mais, vamos trabalhar mais, vamos nos justificar, vamos fazer intercâmbio entre nós mesmos. Assim é a minha fala final, né? Que nós possamos nos unir mais. Obrigado, e o Tsurupac, a todos. Quero falar, Lilian. Pode ser? Para complementar a palavra da Kátia?
Claro, Boa fique à noite, vontade, Durval. boa noite, Lília, boa noite a todos vocês. Boa noite. A Kátia falou aí que o Cerrado produz água para todo mundo, né, para todas as bacias. E isso é uma verdade. Os caras chegam e desmatam como fizeram lá no Calunga. Quer dizer, os Calunga estão lá há 300 anos, estão usando aquela área em cima da serra, que é como pastagem nativa. Os caras chegam, desmatam, sem querer saber quantos córregos e rios nascem ali. E ali é tipo uma caixa d'água, uma caixa de abastecimento de água de todas as nascentes. Tem o Rio da Prata, que abastece os Calungas de Goiás e do Tocantins. Tem o Rio Corrente, que abastece os Calungas. Tem o Rio Maquiné, que abastece os Calungas. Tem o Rio Capivara, e mais o Santa Bárbara, e mais o Santo Antônio. Quer dizer, tem um monte de rios, todos nascem ali. O São Félix, que não abastece os Calungas, mas ele é muito importante para a bacia do Tocantins. Quer dizer, então tudo nasce ali. E chegam os caras, aquelas terras a rigor, né? A gente sabe que os Calungas estão lá há 300 anos, e não tem 300 anos que eles fizeram a apropriação daquela terra, sabe lá como, né? Tem até offshore na história lá de aquisição de terras, né? E chegam e destrói tudo. E estão reagindo ainda, estão reagindo com uma certa força, né? E a gente vai continuar essa luta para não deixar eles terem essa vitória, né? A gente quer reconstituir aquela flora e fauna nativa que tinha ali, né? Essa é a ideia, essa é a luta. Mas o pessoal tem que, como a Kátia falou, tem que levar isso para a sociedade de uma maneira como um todo, né? Senão fica difícil só os grupos de comunidades tradicionais e indígenas ficar resistindo. Quer dizer, essa fala do nosso companheiro que acabou de falar e da união dos indígenas e povos tradicionais, ela é fundamental. E esse registro internacional como área de conservação da biodiversidade e da fauna e da flora, né? Quer dizer, ela é importante porque, mas a gente tem que estar mais junto. Aí eu concordo com ele. A gente tem que estar mais junto. E isso ser expressado em força real, né? Eu acho que esse negócio desse movimento internacional, primeiro, vai dar uma dimensão do que representa isso para o planeta. Isso é muito importante. Então, acho que tem que avançar no registro internacional e a gente aqui no Brasil está mais junto também, né? Porque daí é possível a gente se fortalecer, né? Isso aí que eu acho que é importante. Eu acho que o registro internacional é importante porque nos une aos outros povos tradicionais do mundo inteiro e se somar às áreas de todo mundo, ela é muito importante para o planeta, para a humanidade. Então, acho que isso a gente tem que ter claro e dar importância para a costura dessa união dos povos tradicionais e indígenas, no Cerrado ou na Amazônia, ou no Pantanal, onde for. Acho que é isso. Acho que está muito certo a fala do companheiro e da Kátia também, do negócio da água para São Paulo, água para o Rio de Janeiro, para todo lado. Um forte abraço a todos. Valeu, Lília. Obrigada, Durval. Sempre é bom ouvi-lo. Obrigado, eu. Bom, alguém mais quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Bom, se não, eu já repasso a fala para os painelistas, né, para que façam uma breve conclusão, né, para a gente já encaminhar aí para os momentos finais. Fique à vontade. Quem vai falar, Kátia? Everest? Everest, por favor. Everest, gostaria de fazer sua fala final? Sim. Agradecer aí ao meu primo Gleison, né, pela participação dele, e ele também está por dentro, ele está acompanhando aí, né, as nossas demandas.
Eu gostei da parte que ele falou que a unificação, com certeza, vem ser, né, de grande importância para todos nós, como povos, mas a gente também quer ver, a gente espera, né, das autoridades, das ONGs, instituições, como vocês, para que pudessem tornar isso mais real em nossas demandas, como povos, né, como etnias, para que a gente pudesse levar esta positividade, né, aos nossos parentes que se encontram nas aldeias, do trabalho que a gente vem fazendo, né, aqui como representantes. E que, desta forma, né, que a gente vai já colocando isso para eles, onde vai servir já como uma incentivação, como um início, né, como um início de conscientizar das nossas unificações, né? Mas aí, como nós, como povos, precisamos ver isso. Eu estaria assim pedindo um pouco sobre isso, tá? Só. Kátia? Sim. Então, assim, eu sou mineira, né? E dizem que os mineiros comem quietinho, né? Então, eu acho que está um pouco na hora da gente ir comendo quietinho, pelas beiradas, mas não deixar de fazer. Então, tem coisas que a gente precisa fazer para dentro dos movimentos e tem coisa que a gente precisa fazer para fora dos movimentos e se comunicar mais mesmo com a sociedade. Então, acho que assim, como uma fala final seria que a gente precisa, de fato, de informação, de parcerias e de uma articulação maior das organizações. E, para isso, a gente precisa, de fato, disseminar mais. O que são TICAs? Como é que se torna uma TICA? Né? Isso precisa ser mais disseminado, as pessoas precisam conversar, pode ser a boca miúda. A gente agora, assim, a pandemia, ela trouxe coisas muito ruins, mas ela trouxe uma possibilidade agora que a gente tem de estar aqui, né? Assim, conectando pessoas de vários lugares do país, né? Assim, eu nem estou nesse momento no Brasil, mas a gente está aqui conectado e a gente está falando todo mundo junto e todo mundo na mesma vibração. Então, a gente tem essa possibilidade. E acho que agora a gente descobriu mais, né, essa possibilidade. Então, que a gente possa se articular mais, utilizar mais dessas formas para que a gente vá fazendo uma disseminação cada vez maior sobre TICAs, sobre o acordo Escazú e construindo as coisas. Elas podem ser construídas assim a boca pequena nesse momento, elas podem ser construídas de uma forma que a gente garanta a vida dessas pessoas que estão de fato em risco, né? Nós temos muitos defensores de territórios tradicionais que estão ameaçados. Então, que a gente consiga garantir a vida dessas pessoas, mas não deixar de fazer. Não, a gente não pode ser paralisado pelo medo, né? Muito pelo contrário, a gente precisa agir, né? É um momento de ação, ainda que seja uma ação que a gente vá fazendo aos pouquinhos, de uma forma delicada, de uma forma cuidadosa, principalmente com as pessoas que estão envolvidas diretamente, mas a gente precisa fazer. E eu realmente acredito, assim, a Rafaela, volto na fala da Rafaela, a única forma que a gente tem de desinvibilizar esses povos é botando para todo mundo saber quem eles são, botando os territórios em todos os lugares onde a gente puder, porque ninguém mais vai poder dizer que eles não existem e que eles não conservam. Quanto mais a gente colocar esses territórios no mundo, mais eles terão visibilidade e menos as pessoas vão poder dizer que eles não existem. Essa é a única forma. E eu sei que é terrível fazer isso. Assim, primeiro, assim, eu acho que a gente precisa fortalecer as comunidades muito, 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 muito. E o que eu ia falar que é terrível a gente fazer, mas eu não tenho como, gente. Eu estou longe de casa, cheia de saudade. Os meus pais estão aqui. Eu queria mandar um beijo muito grande para eles. Amo vocês. Bacana. Aproveitar a fala do Everest e da Cátia também para agradecer a oportunidade de estar com gente jovem, engajada, inspiradora. Queria comentar que uns dias atrás
a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão internacional para as Américas, tomou uma decisão num caso judicial em função de uma reivindicação de grupos indígenas lá na Argentina, reivindicando a entrega de títulos, ou seja, reconhecimento dos seus territórios então essa corte tomou uma decisão que é histórica. A sentença obriga o governo argentino num certo prazo, que eu acho até demasiado, mas pelo menos é uma vitória, um prazo para resolver o problema de retirada de invasores desses territórios. E, mais do que isso, reconheceu que a omissão do poder público argentino compromete a questão de aquecimento global, mudanças climáticas no mundo todo. Portanto, uma omissão de um país na demarcação e na defesa de um território indígena, comprometendo o mundo todo, mostrando a questão da interdependência, das conexões, e que nos obrigam aquilo que o Gleison, acho que foi ele que falou, e o Everest comentou, da questão da nossa unidade, da nossa articulação conjunta. Concordo com a Kátia, e eu acho que é isso que eu tentei expressar, ela colocou em linguagem mais simples, mais clara, de falar para dentro e falar para fora, ou seja, de nós temos que capacitar, fortalecer as nossas associações, as nossas organizações, mas, ao mesmo tempo, não de deixar de falar com um grande público e ganhar apoio na sociedade, porque somente ganhando apoio na sociedade que a gente vai conseguir essas vitórias, ou junto ao Executivo, ou junto ao Legislativo, ou ao próprio Judiciário, porque os juízes são pessoas que recebem diferentes tipos de educação e informação, e, às vezes, então, nós precisamos dar mais visibilidade na sociedade a esses dilemas. E com tanta gente jovem e atuante, estou vendo aqui Mauro Pires, a Rafaela e outras pessoas que eu não encontro há tempo. Eu disse para a Cátia, antes de começar, acompanhei um pouco da formação e das atividades da Rede Cerrado, o pessoal também defendendo o Pantanal e outros biomas. Eu queria dizer que nós temos que ser atuantes. Eu aprendi na minha educação familiar de que, se eu estou vendo uma coisa que eu acho injusto, eu tenho que atuar. Porque, se eu não atuar, quem mais vai atuar? Então, eu tenho que atuar, nem que seja para abrir a boca e falar para dentro e para fora. E, se não for agora, quando será? Porque mais tarde pode ser tarde demais, como diz a expressão. E, portanto, se eu não quero ser nem cúmplice, nem vítima de um ato de injustiça, seja com qualquer povo, eu tenho que realmente ser um agente de transformação. E eu sei que não é fácil, há desafios, mas acho que a Kátia está em Portugal, né? Então, em homenagem à sua presença em Portugal, queria resgatar, e com isso eu quero terminar, talvez o maior poeta da língua portuguesa, Fernando Pessoa, que disse que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Vamos em frente. Legal, gente. Bom, eu quero aproveitar, nós estamos aí com a Rafaela presente. Rafaela também está como organização, né, apoiadora aí desses encontros. E antes de passar a fala para o Luciano, que vai fazer um poema final, eu gostaria de passar a fala para a Rafaela. Obrigada, Lilian. Gente, boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, né, Kátia? Primeiro, boa noite. Apesar de toda a dificuldade que a gente está vivendo hoje, né, com a pandemia, e ouvindo esse relato tão difícil, né, do Everest, sabendo que esse relato ele reverbera não só nessa situação, mas na situação de várias comunidades e vários povos que têm sofrido a mesma situação, né? Eu pego um pouco carona assim, no que na fala do Rubens, e bem, é um prazer te ver, é um prazer ver a Kátia, ver Mauro aqui, ver tanta gente querida, né? No sentido
da urgência, né? É muito difícil ouvir um relato desses ou saber, a gente tomar consciência, a gente tem essa consciência, né, do que está acontecendo nas infrações de direitos humanos, direitos ambientais, de território, perda e tudo mais, e sentir uma paralisia, né? Então, quando, para mim, assim, sempre vem essa questão do conceito TICA, quando nós encampamos a ideia, né, e falamos, não, vamos tentar juntar forças, vamos tentar dar visibilidade a esse conceito, fazer com que mais organizações se encantem, se apaixonem, né? E não só organizações, mas as comunidades, as instituições de pesquisa. A Kátia está certíssima ao dizer isso, a gente precisa dar visibilidade e fazer com que mais organizações, e não só organizações, mas a sociedade como um todo, se mova, né? Se sinta movida e se mova. Então, para isso, a sociedade precisa conhecer, entender o que está acontecendo e saber que há algo para ser feito, né? E aí, como o Rubens colocou muito bem, ser agente de mudança. E eu acredito que o nosso desafio é fornecer essas ferramentas, argumentos e inspirações para criar agentes de mudança, né? Mesmo em tempos difíceis. Porque, para mim, há um sentido constante de urgência em relação ao que está acontecendo. É um tempo que nós não podemos esperar, a conjuntura política mudar para atuar, a gente precisa continuar agindo e agindo cada vez mais, e talvez o que a gente precise agora é saber agir de modo diferente, né? Precisamos de argumentos que cheguem que toquem no bolso, que toquem na água que chega nas cidades, mas que também toquem no coração, né? Porque se a gente não conseguir passar essa mensagem, né, de ação, de agir para a mudança, de forma que pessoas se engajem e se apaixonem, a gente não vai conseguir transformar. Então, acho que o desafio aqui é a gente pensar, bom, hoje é o último encontro do mês, desse mês fantástico que se propôs, como a gente pode levar para frente, né, essa articulação que vem evoluindo, né, em outras esferas de diálogo. E aí eu agradeço a oferta do Rubens também de promover essas discussões em outros espaços. Acredito que todos estamos aqui com essa intenção, né? E eu acho que o desafio vai ser esse, a gente pensar de maneira criativa, de maneira objetiva, né? E não olhar simplesmente para as perdas, né? Para as perdas do momento, e sim para essas oportunidades que surgem a partir dessas ferramentas. A gente pode estar aqui reunido virtualmente, e desse virtual, o que a gente pode trazer para o concreto, né? Então, é um pouco essa provocação que eu deixo, e agradecendo a todos os palestrantes e essa mobilização toda em nome da MUPAN e da Wetlands também. Obrigada. Obrigada, Rafa. Bom, passo a palavra agora para o Luciano. Acho que ele tem um recado para dar e vai fazer uma fala aqui para a gente, e a gente já, em seguida, já finaliza. Luciano. Gente, eu quero agradecer demais. Hoje é o nosso último webinar. Quando a gente começou a pensar ele, Lília e eu, lá em abril, parecia uma coisa tão distante, né? E hoje pensar que a gente chegou nos últimos momentos, é emocionante. Falar que o que nos move, parafraseando Paulo Freire, que eu gosto tanto, é o amor e fé pelos homens e mulheres, mas também um sentimento que quando a gente ouve o Everest, que surge, que é a justa raiva, né? É uma raiva justificada que a gente tem, por saber que tem pessoas que fazem bem para a gente, às vezes de uma maneira tão direta, mas invisível, que estão sofrendo ameaças nos seus territórios, né? Então, esse mês dos territórios de vida
em comemoração dos 10 anos do consórcio TICA, que foi comemorado dia 13 de junho. E eu queria agradecer a Wetlands International, a MUPAN, o consórcio TICA, o RELAC Jovem, que eu faço parte. Também agradecer o Damião, Rafaela, Carmen, Yara, Dione, Mesaque, Júlio, Maria Bethânia, Cláudio, Vilmar, Everest, Rubens e Kátia, que participaram dos nossos webinários com umas participações incríveis. Agradecer o Lucas Arruda, o Lennon Godoy, pelo excelente trabalho de comunicação, obrigado demais. O Adriel Magnetti, o nosso querido amigo argentino, por nos ajudar aí com o Zoom. E também a Rafaela e a Áurea, pelo grande apoio que deu para a gente nesse processo. E aí eu queria ler agora um poema do Mário Benedetti, um uruguaio que eu gosto muito, um poema que chama Por que Cantamos? Se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, se os ares já não são bons ares e a vida é nada mais que um alvo móvel, você perguntará por que cantamos. Se nossos bravos ficam sem abraço, a pátria está morrendo de tristeza e o coração do homem se fez cacos, antes mesmo de explodir de vergonha. Você perguntará por que cantamos. Se estamos longe como um horizonte, se ficaram as árvores e céu, se cada noite é sempre alguma ausência e cada despertar um desencontro. Você perguntará por que cantamos. Cantamos porque o rio está soando, e quando sou o rio, sou o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome o seu destino. Cantamos pela infâmia e porque tudo, e porque algum futuro e porque o povo. Cantamos porque os sobreviventes e nossos mortos querem que cantemos. Cantamos porque o grito só não basta, e já não basta o pranto nem a raiva. Cantamos porque cremos nessa gente e porque vencemos a derrota. Cantamos porque o sol nos reconhece, e porque o campo cheira a primavera, e porque nesse talo e lá no fruto, cada pergunta tem a sua resposta. Cantamos porque chove sobre o suco, e porque militantes desta vida, e porque não podemos nem queremos deixar que a canção se torne cinzas. Então, muito obrigado, e a gente vai se encontrar em outros momentos. Valeu demais. Obrigada, Luciano. Belo poema. Bom, e assim, né, agradecemos a presença de todos. Gostaria de dizer que foi um prazer tê-los, né, durante todo esse mês de julho e esse comecinho de agosto. Foram grandes momentos de diálogo, de reflexão. E fica aí essa questão de que a gente ainda tem muito que caminhar, né? E também a gente tem muito a dizer sobre essa temática desses territórios de vida. Só que assim, a gente espera também que cada vez mais esse diálogo se fortaleça, como a Everest mesmo disse, como a Kátia fez a fala em cima disso, de que a união é necessária. O Durval também colocou muito bem, Rafaela, de que esse é o momento realmente da gente se unir e buscar algo melhor. Bom, e que com isso, com essa união, né, comunidades, instituições que trabalham com essas comunidades tenham também essa oportunidade de falar sobre esses territórios de vida e, sobretudo, dessas comunidades debater essa questão de TICA dentro dos seus territórios, levando para si a opção de se registrar ou não, mas que eles tenham essa base do conhecimento para que isso seja feito. Nós da MUPAN, né, Instituição Ponto Focal para a TICA no Brasil, estamos à disposição em caso de dúvidas sobre o tema, sobre processos de registro e também para disponibilizar materiais que facilitem esse diálogo dentro das comunidades e também como apoio para essas instituições que trabalham com essas comunidades tradicionais, né? Agradeço imensamente a todo o apoio que eu tive dentro da instituição em que trabalho, dentro da Wetlands, Rafaela, Áurea, da MUPAN.
ao pessoal da comunicação, a Relac Jovem e também ao Luciano por essa parceria desses meses que estivemos aí nesse diálogo para fazer isso acontecer. Só tenho a agradecer e realmente a todos que estiveram com a gente, tiveram a paciência aí de nos acompanhar, mesmo com tantas falhas que tiveram por conta da tecnologia, mas acredito que aqui se começa algo muito bom. Se começa parcerias, a gente vê rostinhos aqui que a gente antes conhecia ou não conhecia, mas que a gente pode ter certeza que vamos dar continuidade nisso que a gente que está começando e que muitos já fizeram atrás da gente, né? O que muitos se fizeram, mas muito também ainda deve ser feito. E é isso. Finalizo realmente deixando aqui minha gratidão a todos. Obrigada. Vou encerrar a sala. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente durante esse mês. Foi ótimo. Muito bom. Obrigada, gente. Valeu, gente. Obrigado. Muito legal. Foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.